Olá a todos, espero que estejam tudo bem com vocês. Na aula de hoje nós vamos estudar algumas propriedades que os homomorfismos de anéis possuem, certo? Em geral nós vamos ver algumas propriedades interessantes, né? Que sempre que nós temos um homomorfismo entre os anéis A e B, esse homomorfismo ele vai transformar qualquer subanel de A em um subanel de B, certo? Mais ainda, se nós pegarmos um ideal de A e calcularmos a imagem desse ideal, esse conjunto vai ser um ideal, não de B exatamente, né? Mas da imagem desse anel A, certo? E uma propriedade que a gente já espera que aconteça, né? Que é caso bem similar com o homomorfismo de grupos, é que a função vai ser injetora, esse homomorfismo vai ser injetor, somente se o núcleo é trivial, né? Só tem um elemento que não tem como não estar no núcleo, certo? E além disso, o núcleo de um homomorfismo sempre será o ideal do domínio e a imagem sempre será um subanel do contradomínio. Então, antes de chegar nesses resultados aqui acerca de ideais e subgrupos, e subanéis, vamos estudar algumas propriedades básicas que nos permite trabalhar mais com as operações, né, relativas aos anéis em questão aqui, relacionando com essa função f. Então, primeiro de tudo, uma propriedade que é similar com o que acontecia em grupos é a seguinte, né? Se nós estávamos com um homomorfismo de grupos, né? Caso uma função que sai de G1 e G2 homomorfismo, então a gente sabia, né, que a imagem do neutro de E1 sempre resultava a imagem do neutro de G2, né? Então a gente vai ver agora nessa próxima proposição que acontece algo muito similar para o homomorfismo de anéis, que é o seguinte. Assim, e antes disso, uma outra propriedade que era bastante interessante também, que é o seguinte, ó, se você queria calcular a imagem do inverso de um certo elemento do grupo G1, isso era a mesma coisa que calcular a imagem desse elemento e calcular o seu inverso lá em G2, certo? Tinha essas propriedades, além de que, no caso de grupos, né, em anéis a gente não tem exatamente isso com essa linguagem, mas nós tínhamos o quê? Que f de uma potência de A é a mesma coisa que calcular f de A e calcular essa potência desse elemento. Então vamos ter propriedades similares aqui, né? Não exatamente iguais, mas similares para homomorfismo de anéis, que são essas aqui, essas primeiras aqui, né? No caso, a imagem do neutro da soma, ou qualquer homomorfismo, né? O neutro da soma de A, com certeza é o neutro da soma de B, certo? A imagem do simétrico de um elemento A em A é o simétrico da sua imagem, né? É o simétrico da imagem do elemento A. E quando eu faço f de uma diferença, isso é a diferença dos f's, certo? Aqui vocês poderiam esperar, professor, e por que o f do 1 não seria o 1 de B? Primeiro porque, como estamos em anéis, né, não é obrigatório que esses anéis possuam unidade, né? Então, primeiro, se nós tivermos primeiro esses anéis podem acabar não tendo 1. Então, essa propriedade aqui, a princípio, não é uma propriedade comum a todos os homomorfismos de anéis, certo? Então, vamos primeiramente nos prender àquelas que são pertinentes a todos os anéis. Então, começando aqui a mostrar que f do neutro de A, do neutro da soma, né, é o neutro da soma de B. Então, começando, antes de mais nada, perceba o seguinte, ó, quem é f de 0A? Certo? Não sabemos ainda, mas eu sei que 0, né, A é a mesma coisa que 0A mais 0A, certo? Eu não fiz nada aqui dentro, eu só fiz só escrever 0, como 0 mais 0, certo? Mas como essa minha função f é um homomorfismo, então eu sei que eu posso separar uma soma com uma soma das imagens, né? Então isso aqui é a mesma coisa que f 0 de A mais f 0 de A, né? Porque essa igualdade vale porque f é um homomorfismo, né? Nós já estamos supondo isso. Agora vejam, eu vou somar o simétrico deste elemento, que como estamos no anel, né? Isso aqui é um elemento de B, então todo elemento tem um simétrico aditivo, então eu vou somar o simétrico desse cara em ambos os lados. Ou seja, essa equação aqui implica que isso é verdade também, né?
f de 0A menos f de 0A é igual a esse cara aqui, né? Mais f de 0A menos o f de 0A. Ficou apertadinho aqui, mas isso é 0 de A. Então pronto, né? O que significa somar, né, este cara com seu simétrico? Isso aqui resulta no neutro, né, da soma, certo? Agora aqui é o neutro da soma em B, porque f de alguém sempre cai em B, né? Então isso aqui é o neutro da soma de B, que é igual, ó, esse carinha aqui, isso é f de 0 de A, né? Mais f0A menos f0A é 0b, da mesma forma que esse cara aqui foi, né? Então, como eu estou somando aqui um elemento com o elemento neutro da soma, isso aqui é o próprio elemento, né? Então, percebam que f do elemento neutro da soma de A é obrigatoriamente o elemento neutro da soma de B, ok? Beleza, então vamos agora fazer a propriedade 2, certo? Mostrar que f do simétrico de um elemento é o simétrico da imagem desse elemento. Antes de partir para essa prova, vamos lembrar o seguinte, né? O que é, vou escrever até de outra cor aqui, o que é o simétrico de um certo elemento? Vou pensar aqui, o que é o simétrico de x? O que significa menos x? Menos x é, por definição, né, do que é o simétrico, é o elemento que, ao ser somado com x, resulta no elemento neutro do anel em questão. Certo? Então, o que é menos x não é menos 1 vezes x, não é nada disso. Isso aqui no nosso universo já não faz tanto sentido. Pode nem fazer, né? Porque percebam que nossos anéis nenhum possuem. Menos x é aquele elemento que, ao ser somado com x, resulta no elemento neutro do anel em questão. Foi assim que nós definimos o simétrico, certo? Então, vamos lá. Então, vamos verificar que este elementozinho aqui, ó, é menos f de A, ou seja, é o elemento que, ao ser somado com f de A, resulta no neutro da soma. Então, quem é? Vamos partir dessa propriedade que nós já sabemos aqui, né? Que 0, deixa eu mudar a cor da caneta agora. Nós já sabemos que 0 de B, quem é? É f de 0 de A, que a gente acabou de mostrar aqui, né? Beleza, mas eu quero mexer com esse Azinho aqui, né? E sempre que eu somar Azinho com seu simétrico, isso resulta no neutro, né? Ou seja, eu posso reescrever isso como sendo f de A somado com seu simétrico, ok? Mas, por um lado, eu estou com um homomorfismo de anéis, né? Ou seja, eu tenho uma... Isso aqui eu posso escrever, na verdade, como sendo f de A mais menos A, ok? Que é a mesma coisa que o quê? F de A mais f de menos A, ok? E aí, qual é o resultado desta soma aqui? O resultado dessa soma é 0 de B. Ou seja, esse elementozinho que está aqui à direita é o elemento que, ao ser somado com f de A, resulta no neutro, né? Então, por definição, o que é o elemento que, ao ser somado com f de A, resulta no neutro de B, é o que nós chamamos de menos f de A, né? Assim como eu falei aqui, o elemento menos x é o elemento que, ao ser somado com x, resulta no neutro, né? Então, o elemento que eu somar com esse cara aqui para resultar no neutro do anel em questão, que no caso é B, né? Todos esses caras estão em B, eu vou chamar de menos f de A. E que cara é esse? É esse elemento aqui, né? Porque eu estou somando ele com f de A para resultar no neutro. Então, por definição, esse cara aqui, ó, é menos o f de A. Então, daqui nós provamos que f de menos A é menos f de A, ok? Beleza, e agora provar que a gente pode separar diferenças também, né? Porque o homomorfismo só diz que nós podemos separar somas e produtos. Agora, por que eu posso separar diferenças, né? Vejam, quem é f de A menos B?
isso por definição, né? O que é uma diferença, na verdade nós estamos somando um elemento com o simétrico desse elemento aqui, né? Seria isso. Então vejamos, isso aqui é a mesma coisa que f de A, como a gente viu na propriedade 1, né? Mais, na verdade antes disso, mais f de menos b. Mas pela propriedade 1, f de menos elemento é menos f desse elemento. Ou seja, isso aqui é f de A menos f de B. Né? Na verdade, um passinho antes aqui, né? Isso é f de A mais menos f de B. Só que esse símbolo aqui a gente viu que a gente chama simplesmente de diferença, né? F de A menos f de B. E essa propriedadezinha aqui está aprovada para quaisquer A e B no nosso anel A. Então, provamos essa nossa proposição. Agora vamos ver como é que nós podemos aplicá-la, né, para encontrar alguns resultados interessantes. O primeiro de todos, né, que a gente fez algo análogo para grupos, que é o seguinte: f de 0a resultar em 0b sempre, já nos dá uma informação sobre algumas funções que a gente pode eliminar de cara ao saber que não é homomorfismo. Por quê? Se nós temos um homomorfismo, a imagem do zero tem que resultar sempre em zero. Então, se eu tiver uma função cuja a imagem do zero não resulta em zero, com certeza eu já sei que isso não é um homomorfismo. Por exemplo, olha o que acontece aqui. Ó. Veja essa função, f de x é igual a x mais 1. Isso aqui é impossível de ser um homomorfismo, eu não preciso nem testar se isso separa soma e produto, né? Porque se isso fosse um homomorfismo, a imagem do zero do nosso anel de entrada deveria ser o zero do anel de saída, que no caso é o mesmo anel aqui, né? Então vejam, quem é f de zero? F de zero é 1, que não é o elemento neutro da soma desse anel de chegada, né? Então, como f de zero foi diferente do zero, com certeza isso não pode ser um homomorfismo, porque se fosse, né? Se fosse, a imagem do zero deveria resultar em zero, o que não foi verdade. Então, nós já temos uma ferramenta para eliminar algumas funções de fazer testes mais complexos sobre o homomorfismo ou não. Né? E esse mesmo raciocínio aqui, na verdade, não é específico para essa função f de x mais uma constante. Né? Se essa constante for diferente de zero, né? Se eu estou com a função de z em z, isso aqui não vai ser homomorfismo nunca, né? Porque f de zero vai sempre ser essa constante. E se essa constante for diferente de zero, né? Isso aqui nunca vai ser um homomorfismo. Então, já eliminamos, na verdade, uma classe inteira de funções aí de ser homomorfismo ou não. Agora, veja que não necessariamente vale recíproca, né? Percebam que o que nós estamos dizendo é que se f é um homomorfismo, então a imagem do zero é zero. Mas não quer dizer que se eu tenho uma função cuja imagem do zero vai ser zero, que esse cara vai ser homomorfismo, né? Isso aqui não está dizendo isso, não está dizendo que é um si somente si. Só sabemos que se f é um homomorfismo, a imagem do zero tem que ser o zero. Aí, ó, se nós tomarmos uma função cuja imagem do zero é zero, pode acontecer disso não ser um homomorfismo. Né? Por exemplo, essa aqui, a função que leva x no seu dobro, né? Ou seja, em 2x, esses caras aqui todos estando em z, ele tem essa propriedade, né? Que leva o zero em zero, já que f de zero seria 2 vezes zero, que é zero. Mas essa função não é um homomorfismo, como a gente já provou em algum exemplo anterior aí, né? Por exemplo, se você fizer f de 4, que é f de 2 mais 2, você vai ver que isso aqui não... Desculpa, que é f de 2 vezes 2, você vai ver que isso aqui não separa como sendo f de 2 vezes f de 2, por exemplo. Então, isso aqui não, a recíproca não é verdadeira. E no próximo vídeo vamos falar desse resultadozinho aqui.